Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os GLP-1 agonista, Ozempic, Saxenda, Rybelsus e afins. É um assunto que eu venho querendo falar há muito tempo, porque eu já acompanho aí dezenas de clientes na minha consultoria e meu trabalho como personal trainer há algum tempo. No momento estou acompanhando 4 clientes utilizando, 5 clientes utilizando o Ozempic, né, que estão usando a uso contínuo, tendo cliente que está usando há 2 anos seguidos, tá? E vamos contextualizar primeiro aqui o que é esse GLP-1 agonista. É uma substância que age no receptor de GLP-1, né? É uma substância que não é o GLP-1. GLP-1 é um hormônio peptídeo produzido no nosso organismo, que age no nosso pâncreas, fazendo a secreção de insulina. Esse análogo do GLP-1, que interage com o receptor GLP-1, ele foi identificado em estudos com lagartos. Pesquisador que observava que lagartos conseguem ficar muito tempo sem comer, ele conseguiu identificar que essa substância estava relacionada com essa habilidade desses lagartos. Só que no início, quando identificaram esse GLP-1 agonista, a meia-vida era de 1 minuto. Então, se você injetasse, você ia ter um aumento dessa substância no seu organismo durante 1 minuto. Então, fazendo manipulações químicas em laboratório, né, que é uma arte, né, eles conseguiram estender para 13 horas de meia-vida. E com isso surgiu o Saxenda. Para quem sabe, foi o primeiro GLP-1 agonista que surgiu no mercado, você tinha que fazer aplicações diárias dele. Depois eles conseguiram, com manipulação química em laboratório, aumentar a meia-vida para 7 dias, que é o Ozempic. E agora já tem o Rybelsus, que é de uso oral, que você tem que fazer a utilização diária, que é mais cômodo, pelo menos é oral, você pode levar para suas viagens. E parece que vão lançar um novo, se não me engano o nome é Mounjaro, que a meia-vida dele vai ser de 1 mês. Então você vai precisar de aplicar somente durante 1 mês. Mas vamos falar então do que eu observei na literatura. Eu já tinha feito há mais ou menos 1 ano atrás uma pesquisa sobre isso, quando eu comecei a trabalhar com meus primeiros clientes utilizando Saxenda e Ozempic. E agora eu fiz uma nova revisão, uma revisão relativamente rápida. E o que eu percebi é que está saindo muito artigo mostrando benefício significativo da utilização desses medicamentos para perda de peso, para controle de diabetes, para redução de risco cardiovascular, para redução de gordura visceral, fígado gorduroso. Mas um detalhe importante, eu não achei nenhum artigo que analisa após a interrupção do uso. Então, se você digita lá semaglutida ou liraglutida, follow-up, weight loss, que seja, você vai achar centenas de artigos. Mas eu rolei até a 5ª aba de artigos e olhei todos, então achei principalmente os mais modernos. Eles só acompanham os pacientes durante o uso. Então a gente ainda não sabe como será depois da interrupção da utilização do medicamento. Se vai haver a retomada do peso, se vai haver o descontrole do diabetes, porque aparentemente eles estão fazendo as pesquisas sem orientações nutricionais. Simplesmente o paciente tem a condição, ele começa a utilizar o medicamento e eles acompanham sem orientações de hábitos. Então, qual que é a mensagem que a ciência está passando nesse momento? Que se você começar a utilizar esses GLP-1 agonistas, provavelmente você vai ter que continuar utilizando para continuar obtendo o benefício dele. E a gente ainda não sabe
o que vai acontecer após a interrupção. E o mais interessante é que há um ano atrás, quando eu digitei semaglutida, que é o Ozempic, follow-up, achei um follow-up de 1 ano após a interrupção. E houve 40% de retomada do peso na amostra com 16 indivíduos. Que é muito para 1 ano. Pensa, a amostra perdeu não sei quantos quilos. A amostra de 16 pessoas, vamos supor que eles viram lá, houve 400, perderam 400 quilos a amostra inteira. 40% de reganho seria de 400 quilos retomar 120 quilos. Obviamente isso aí não é para todo mundo, uns vão retomar menos, outros retomam mais, mas 40% de retomada de peso em 1 ano de follow-up é muito para um medicamento para emagrecimento. Porque um follow-up correto é de 5 anos. Então, se reganha 40% em 1 ano, imagina em 5 anos. Mas o mais interessante é que eu não consegui achar esse artigo novamente. Mesmo digitando as palavras follow-up, eu não achei. Esse artigo simplesmente sumiu. E a gente sabe que você pode muito bem pagar o Google para ele tirar alguma coisa. O Google está interessado em dinheiro. E outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Quem que faz esses ensaios clínicos com seres humanos com esses medicamentos? São as próprias fabricantes do medicamento. Então, imagina, você tem um medicamento, sua empresa tem um medicamento que fatura bilhões por ano. O custo do medicamento aí no mercado é R$1.000 por mês para emagrecimento. Imagina o lucro em cima disso. Você vai produzir um trabalho para ver efetividade, né? Ver os desfechos da utilização. Se você tem um lucro tão grande, a chance de você manipular os dados para apresentar resultados positivos é muito grande. E isso tem jeito de fazer diversas formas. Eu tenho um mestrado em biomecânica, eu sei muito bem como é que é nessa área de ciência. Você pode simplesmente pegar um grupo controle mais doente, que aí se aparecer doenças no seu grupo teste, você simplesmente, por esse grupo ser mais doente, vai dar igual, né? Então as doenças, pode até parecer mais doença aqui, mas por esse ser mais doente, naturalmente vai dar match, né? Não vai mostrar que no grupo teste tem mais problema. Você pode manipular dados na estatística. A estatística, se você fizer malabarismo ali, basicamente você comprova o que você quiser. Não é para a gente perder a crença na ciência, mas isso é uma realidade. Existe muita manipulação de dados na ciência. E quando já existe um interesse financeiro, a chance disso acontecer é muito grande. Então lembre, quem controla esses estudos, todos esses que estão falando tão bem desses GLP-1 agonistas, são estudos feitos pela própria empresa que fatura alto com ele. Então, o futuro que vai nos dizer se esses GLP-1 agonistas realmente são a cura da obesidade, do diabetes, das doenças cardiovasculares. Ou se para você obter o benefício deles, você vai precisar de ficar para o resto da vida neles. E se realmente eles são inócuos ou não. Mas só um detalhe, o Ozempic, ele aumenta a concentração desse GLP-1 10.000 vezes mais do que concentração normais que a gente teria da substância desse peptídeo, desse hormônio peptídeo que a gente produz no nosso organismo. Então eu fico com o pé bem atrás para indicar uma coisa que aumenta em 10.000 vezes as concentrações naturais de um hormônio no seu organismo. Se você pensar em aumentar 10.000 vezes a concentração de testosterona em alguém,
a pessoa provavelmente vai morrer. Estrogênio, melatonina, cortisol, dopamina, qualquer um desses hormônios, adrenalina, se você aumentar em 10.000 vezes, você vai ter um grave problema. Esse GLP-1 é uma coisa menos estudada, mas tem um medicamento que aumenta 10.000 vezes. Eu tentaria mesmo do jeito natural. Né? A gente engorda, a gente atinge sobrepeso e obesidade cultivando hábitos ruins. Então a cura, ela na verdade ela está nos hábitos. E isso é o que a ciência, a medicina esquece. Hoje você vai no médico, ele te pede os seus exames e ele trata os seus exames. Os médicos não investigam os seus hábitos. Hoje, o que eu mais vejo aqui no meu consultório, vem pessoas que vão em endocrinologistas, os endocrinologistas pedem um monte de exame e começam protocolos de tratamento sem investigar a fundo a rotina, os hábitos da pessoa. E toda doença tem origem em hábitos. Então, no meu entender, a cura para as doenças está na mudança de hábitos e não no acréscimo de um medicamento criado em laboratório e pouco estudado, porque basicamente você que está utilizando esses medicamentos, você está sendo uma cobaia, porque é um medicamento muito recente, a gente não sabe de follow-ups a longo prazo, não sabe exatamente e com confiança se realmente não há efeito colateral grave, tá? Mas enfim, o seu corpo, suas decisões, eu estou aqui só para divulgar a informação e se você curtiu, compartilha, curte, segue o canal e deixa aí uma mensagem qual assunto que você quer que eu trate aqui, que eu pesquise, traga informações para o seu dia a dia, para você ser a melhor versão de você mesmo. Beleza? Até o próximo vídeo.